Olá! Hoje a gente mergulha numa figura assim, bem complexa e super central do cristianismo primitivo. Cirilo de Alexandria. Isso aí. Patriarca, teólogo importante, doutor da igreja, mas, ao mesmo tempo, um líder metido em brigas intensas, né? Exato. A gente está se baseando em algumas fontes biográficas que detalham a trajetória dele, as ideias teológicas que foram decisivas. E também os episódios mais, digamos, turbulentos do tempo dele como patriarca, lá no Egito do século V. E a ideia aqui é tentar desvendar quem foi Cirilo, por que ele é tão crucial para a doutrina cristã, tipo, ele recebeu títulos como pilar da fé. Não é pouca coisa. Não mesmo. Mas, ao mesmo tempo, olhar para as controvérsias, né? As polêmicas que marcaram a liderança dele e que, nossa, geram debate até hoje. E o ponto que intriga logo de cara é como que uma figura aclamada, chamada até de selo dos pais da igreja, pode ter um nome ligado à expulsão de comunidades inteiras. E pior, né? Ao assassinato brutal da filósofa Hipátia. Essa complexidade toda que a gente vai explorar. Bom, para começar, Cirilo nasceu por volta de 376 e virou patriarca de Alexandria em 412. Ele sucedeu o tio Teófilo. E essa não era uma posição qualquer. Era um poder imenso, numa cidade como Alexandria, que era um caldeirão, né? Cultural, religioso, dentro do Império Romano. E ele já chegou mostrando serviço, digamos assim. Logo de cara mostrou a postura bem firme, até inflexível. Foi fechando igrejas de grupos que ele considerava fora da linha, tipo os novacianistas. Ah, os novacianistas? Aqueles mais rigorosos com perdão de pecados, né? Isso. E não só fechou as igrejas, como confiscou bens deles. Já chegou marcando território com força. Ok, ele chega mostrando poder. Mas e a teologia? O que fez ele ser tão fundamental a ponto de ser esse pilar da fé? Olha, o ponto central da teologia do Cirilo é a unidade de Cristo. Ele batia muito na tecla de que a natureza divina e a humana de Jesus eram uma coisa só, indivisível. Uma entidade única. O que chamam de miaphysis, certo? Exatamente, miaphysis. E essa ideia foi a base para ele defender com unhas e dentes o termo Theotokos. Teotocos, mãe de Deus para Maria. Isso. Para Cirilo, Maria deu à luz o Deus encarnado. Não só um homem que depois se uniu a Deus, mas o próprio Deus que se fez carne. Negar Theotokos era para ele dividir Cristo. Entendi. Então, negar esse título para Maria era quase como, sei lá, atacar a própria natureza de Cristo na visão dele. Precisamente. E isso não era só uma discussão teológica no vácuo, né? Tinha implicações políticas gigantescas. Imagino. Disputa de poder entre 6 episcopais. Alexandria contra Constantinopla. Exato. Defender Theotokos era também afirmar a visão de Alexandria sobre Cristo contra outras escolas, principalmente a de Antioquia. E, claro, afirmar o poder de Alexandria. Isso moldou muito a devoção a Maria, a Mariologia, mas foi também uma ferramenta nessa briga pelo poder na igreja. E essa ferramenta acabou sendo usada diretamente contra quem? Nestório, o patriarca de Constantinopla. Exatamente. O Nestório preferiu o termo Cristotocos, mãe de Cristo. Ele tinha receio que mãe de Deus pudesse dar a entender que Maria gerou a divindade em si, o que seria estranho, né? Faz sentido o receio dele. E aí a disputa esquentou. Esquentou e explodiu. Culminou no famoso Concílio de Éfeso, em 431. Ah, Éfeso, um momento chave. Cirilo presidiu o concílio e o Nestório foi deposto. Mas as fontes indicam que não foi um processo tranquilo, né? Falam manipulação. Sim, essa é a grande polêmica de Éfeso. Cirilo meio que atropelou as coisas. Ele abriu o concílio e condenou Nestório antes da chegada dos bispos do Oriente, que eram aliados de Nestório. Espera aí, então os aliados dele nem estavam lá quando ele foi condenado? Exato. Quando eles finalmente chegaram, ficaram furiosos, obviamente, e fizeram um outro concílio, um contraconcílio, condenando Cirilo. Nossa, que confusão. Uma confusão enorme. Acusações para todo lado. No fim das contas, o imperador Teodósio II, depois de muita pressão e cálculo político, acabou confirmando a deposição de Nestório. Mas a forma como Cirilo conduziu a coisa no início... Bom,
Foi e ainda é muito questionada. Além dessa guerra teológica e política, a vida de Cirilo em Alexandria foi marcada por outros conflitos, bem mais terrenos e violentos, né? Sem dúvida. Tinha uma tensão constante com o prefeito da cidade, o Orestes, que era o representante do império. Era uma disputa clara de poder. Igreja versus Estado. E teve a questão da comunidade judaica. Sim, um episódio gravíssimo. Em 415, depois de confrontos bem violentos entre cristãos e judeus na cidade, Cirilo apoiou, ou talvez até liderou, a expulsão da enorme e antiga comunidade judaica de Alexandria. Um ato de intolerância brutal. E chegamos no ponto talvez mais sombrio, o linchamento da filósofa Hipátia. Hipátia, uma filósofa neoplatônica respeitadíssima, foi assassinada de forma brutal por uma multidão de cristãos radicais em 416. As fontes antigas, mesmo as cristãs como Sócrates e Escolástico, condenaram o ato, né? Dizendo que era contrário ao espírito cristão. Sim, condenaram. Mas a pergunta que fica é: qual foi o papel de Cirilo nisso? As fontes divergem muito. Não existe uma prova direta, uma ordem dele. Não, uma ordem direta, tipo, vão lá e matem Hipátia. Isso não existe registrado. Mas historiadores antigos, como Damácio, que era pagão e não gostava de Cirilo, é bom dizer, e análises mais recentes apontam para uma responsabilidade indireta ou moral. Como assim? Argumenta-se que o clima de hostilidade que Cirilo fomentou em Alexandria contra pagãos, contra judeus, contra os aliados políticos do prefeito Orestes, como era o caso de Hipátia, e o uso daqueles seguidores mais fanáticos, os Parabolani, tudo isso teria criado o ambiente perfeito para essa violência explodir. Entendo. Ele pode não ter dado a ordem direta, mas o ambiente que ele ajudou a criar. Exato. O clima de intolerância e agressividade que ele instaurou na cidade é visto por muitos como um fator que contribuiu decisivamente para a tragédia. É um ponto onde a gente não tem certeza absoluta pelas fontes, mas a sombra da suspeita sobre ele é bem forte. Apesar de tudo isso, ele deixou outras marcas, né? Ajudou a calcular a data da Páscoa, escreveu bastante. Sim, a tabela pascal dele foi usada por um tempo e os escritos dele são vastos. Comentários bíblicos, tratados contra o arianismo, aquela ideia de que Cristo não era totalmente divino, e contra o nestorianismo, claro. Foi isso que garantiu a ele o título de doutor da Igreja e a veneração como santo em várias tradições. Então, no fim das contas, Cirilo é essa figura, dupla. Um defensor implacável da ortodoxia, cujas ideias sobre Cristo e Maria realmente foram fundamentais para o cristianismo. Mas ao mesmo tempo, a história dele serve como um lembrete bem incômodo, né? De como o fervor religioso misturado com o poder político pode descambar para a intolerância e para a violência. Violência brutal mesmo. Ele é um pilar da fé, sem dúvida, mas um pilar com umas sombras bem escuras na base. Entender Cirilo, então, ajuda a gente a perceber como essa tensão entre afirmar uma doutrina com paixão e conviver pacificamente com quem pensa diferente é algo antigo, né? Um dilema que, de certa forma, continua até hoje. Exato. E nos deixa com aquela pergunta para pensar, né? Como que a busca determinada pela verdade, seja ela teológica ou ideológica, em certas situações históricas, pode acabar obscurecendo ou até justificando ações que vão totalmente contra princípios éticos básicos. É algo para a gente refletir.